Fala aí, galera, Julia aqui para mais um videozinho e hoje pra gente falar sobre números quânticos e distribuição eletrônica. Na última aula eu cheguei a falar que eu ia comentar, né, sobre isso. Bom, o que são esses números quânticos, tá? Vamos de forma resumida para depois a gente aprofundar um pouco. Durante a resolução daquela função de onda que a gente viu lá na última videoaula, para que os resultados matemáticos, né, os números, fizessem algum sentido pra gente, alguns números surgiam naturalmente durante o meio das fórmulas matemáticas. Então, como assim? Você ia resolvendo a equação, e durante a própria resolução, números apareciam. E não números comuns como você fez uma conta e obteve o resultado. Mas eram números especiais que restringiam resultados. Ou seja, durante a resolução da equação de onda lá, apareciam alguns números, tá bom? Que restringiam o resto da conta. Por isso são chamados de números quânticos, que a gente está vendo que a quântica ela tem a ver com restrição de valores. Então, conforme você resolvia a equação de onda, para que ela tivesse significado, números apareciam para que os resultados fossem restritos. Então, de novo, a quântica se mostrando mega presente no nosso átomo. O átomo ele é, de fato, regido pelas leis da quântica. E aí, o que eles restringiam, né? Eu falei, restringiam resultados. Mas resultados sobre o quê? Sobre a propriedade dos elétrons, já que a gente sabe que a função de onda é sobre propriedade de onda do elétron. Então, se aparecem números ali que restringem resultados, bom, eles vão restringir resultados sobre propriedade dos elétrons. E aí, ele surge de forma natural. Ou seja, eu não preciso impor qualquer restrição para que o meu modelo quântico faça sentido. Assim como foi do Bohr, quando ele teve que impor uma restrição para que o modelo dele funcionasse. Aqui não. É na própria resolução das contas matemáticas do modelo que as restrições aparecem. Que doideira. Então é mais uma prova que, na verdade, a quântica ela é fundamental para a compreensão do átomo. Tá bom? Então surge de forma natural. Na verdade, aí, a gente pode até aprofundar um pouquinho para quem gosta, que para o modelo do Heisenberg, na equação dele, ele utiliza esses números quânticos para que faça sentido. E aí no modelo do Dirac, do Paul Dirac, aí sim surge naturalmente. A gente vai trabalhar aqui como se fosse como o Heisenberg, tá bom? Do Schrödinger, tá bom? E aí, né, justamente, por restringir propriedades, foram chamados de quânticos. E aí são 4, o N, o L, o ML e o S. Aqui como detalhe que esse S surgiu posteriormente, não durante a resolução das equações. Na verdade, no modelo do Dirac, o S também surge naturalmente. Mas aqui no modelo do Schrödinger, o S só vai aparecer depois. No entanto, a gente trabalha com esses 4. Então, eu vou explicar o que significa cada um, como que a gente vai trabalhar com eles no ensino médio, tá? Bom, o primeiro é chamado de número quântico principal, N. Vocês já viram esse N lá no modelo do Bohr. É o mesmo número quântico do modelo do Bohr. Vamos lá. Ele indica o nível de energia para o elétron, se estiver pensando no modelo lá do Sommerfeld, o modelo do Bohr, ou o nível de energia para o orbital, se eu pensar no modelo quântico, né? O orbital é o gráfico da função de onda sobre um elétron, tá? Então, ele indica uma energia para o orbital. Se eu pensar mais no significado, entre aspas, 3D, vamos pensar assim, se eu quiser traduzir esse número quântico para entender como que um átomo se parece, vamos pensar desse jeito, o número quântico principal, ele indicaria o tamanho do orbital, tá? Se eu pensar no modelo quântico, ou indicaria a camada em que o elétron está. Beleza? E aí, quanto maior o N, mais energético e maior é o orbital. Tá? Ou mais energética vai ser a camada que o nosso elétron tá. Tá claro isso? Então, o número quântico principal vai me dar informação sobre energia. Ele restringe a energia do elétron. Então, cada número quântico me dá informação sobre qual é o nível de energia do elétron ou do orbital. Se eu pensar o que isso significa, ele está me falando, na verdade, qual é o tamanho desse orbital e qual é a camada em que o elétron está, aí dependendo de qual modelo você vai querer utilizar. Então, quanto maior o N, mais energético é o orbital, ou mais energético é o nosso elétron, tá bom? E aí, de novo, é o mesmo N do modelo do Bohr. E olha que legal, esse N varia de 1 até infinito. Por isso é camada 1, camada 2, camada 3. Apesar dele poder variar até o infinito, a gente só conhece aí átomos que precisam de número quântico principal até 7. Então, por isso trabalhamos com 7 camadas. K, L, M, N, O, P, Q. Tranquilo? E aí, esse de 1 até o infinito é só com números inteiros, tá? Então, é 1, 2, 3, 4, não pode ter número quebrado. Lembra que o N no modelo do Bohr, né, ele era um inteiro. Então, aqui, 1S. Vocês já viram a distribuição eletrônica de camada. Então, quando eu falo camada 1, aqui, é porque é a camada K. Ou seja, N igual a 1, porque esse 1 representa a camada. Eu teria esse orbital aqui, pequeno, ou eu poderia interpretar
que este elétron está na camada K. Agora é o 2s. Repare que eu estou mantendo o tipo de orbital. São orbitais s. Então, qual é a diferença de eu falar um s e de eu falar 2s? É porque quando eu coloco esse 2, eu estou querendo indicar que o número quântico principal dele é 2. Então, se eu pensar para o modelo de orbital, esse orbital vai ser maior e mais energético. Se eu pensar no modelo lá do Bohr-Sommerfeld, eu estou na camada L. Passei de camada. Assim como o 3s, também é o mesmo de orbital, por isso aqui são esféricos, porém estaria numa camada acima, numa camada M, mais energética, ou esse cara estaria maior. Então a gente percebe que a energia está crescendo assim. Até aí, beleza? Então o número quântico principal indica a camada ou o tamanho do orbital. O segundo é chamado de número quântico secundário ou azimutal. E por que ele tem esse nome de secundário? Secundário porque ele está atrelado com o primeiro número quântico, que é o principal. Então a gente chama ele de secundário. E por que azimutal? Vamos lembrar do modelo do Sommerfeld. Ele propôs que o átomo estivesse num tipo de elipse. Lembram disso? Tá bem feinho, mas só pra gente dar uma lembradinha. E aí eu tinha os dois eixos, que mesmo torto você vai conseguir entender onde eu quero chegar. E aí era o seguinte, a gente sabia que eu poderia ter, por exemplo, o núcleo aqui nessa posição e que eu poderia ter o elétron fazendo esse movimento elíptico aqui ao redor. O que o Sommerfeld ele propõe no modelo dele, que eu nem entrei muito em detalhes nesse vídeo, porque eu queria falar justamente agora. Ele propõe que existe um ângulo entre o elétron, tá? Entre o elétron, o núcleo e o eixo onde o núcleo está. Então, se eu pego aqui e traço uma linha juntando o elétron com o núcleo, olha o que acontece. Cria-se um ângulo aqui entre, né, esse elétron, essa linha elétron-núcleo e o próprio eixo onde o núcleo está. Esse ângulo aqui que surge quando eu faço isso é chamado de ângulo azimutal, ou ângulo de azimuth. E o Sommerfeld ele quantiza os valores para esse ângulo. Quando ele quantiza os valores para esse ângulo, ou seja, quando ele propõe que esse ângulo não pode ter qualquer valor, ele acaba introduzindo o conceito de número quântico secundário ou azimutal, e por causa disso surgem aquelas letras que a gente conhece, S, P, D e F. Daí que vem os nossos subníveis de energia que o Sommerfeld propõe, quando ele quantiza esse ângulo aqui. Então, na verdade, qual o significado desse número quântico secundário que a gente agora está vendo que tem a ver com o modelo de Sommerfeld? Ele indica os possíveis valores do momento angular para o elétron. A gente já viu o momento angular no modelo do Bohr, e a gente sabe que ele quantiza, né? Então, olha, não vai poder ter qualquer valor, são valores múltiplos ali, só que o Sommerfeld, ele vai, na verdade, quantizar mais ainda a ponto de ele conseguir realmente saber os valores, tá? Eu não vou poder ter qualquer valor para essa grandeza física do momento angular. Aí, como que eu interpreto isso no meu modelo, né? Bom, se eu pensar no modelo quântico, ele vai indicar o formato do orbital, por isso que eu tenho o S esférico e tudo mais, aquela foto que eu mostrei antes. E isso aqui vai mudar com a função de onda. Então, o orbital S tem uma função de onda com esse número quântico secundário específico. Um orbital P vai ter uma função de onda com um número quântico secundário específico. E assim por diante. Aí eu vou mudar o formato do orbital. Ah, é esférico, tem aquele formato de hélice, não sei o que, tá? É ele que dita essa forma do orbital. E se eu pensar no modelo de Bohr-Sommerfeld, como eu já havia falado, ele vai indicar o subnível que o elétron está. Então, o número quântico principal indica um nível, camada, K, L, M, N, O, P ou Q, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, enquanto que o número quântico secundário vai indicar o subnível, S, P, D ou F. No nosso modelo quântico, ele vai indicar a forma do orbital, né? Se é um orbital S esférico, se é um orbital P com essa figura que parece uma dupla hélice, né? Um alter. Se é um orbital F, que tem esse monte de coisinha esquisita, ou se é um orbital do tipo D. E aqui eu vou ver a forma desse orbital. Mas aí, claro, né, ficar decorando a forma do orbital não é legal. Então, na verdade, eu vou descobrir, na verdade, o próprio orbital. S, esférico, P. Assim, é o número quântico secundário que ele me indica. Então, se eu pensar que o L é 0, é que eu estou falando de orbital esférico, que é o orbital S. Ou subnível S, se eu pensar no Sommerfeld. L igual a 1, estou falando desse orbital que tem forma de alter, que é o orbital P. L igual a 2, estou falando do orbital D, que tem essa forma aqui. L igual a 3, orbital F, que tem esta forma. Ou subnível, né? S, P, D e F. Porém, eu botei, então, aqui a correspondência. Então, esse cara aqui é o nosso orbital do tipo S. Então, L igual a 0. Esse cara aqui é o nosso orbital do tipo P. Então, L igual a 1. Esse é o nosso orbital do tipo D. Então, L igual a 3. Perdão. Esse aqui é do tipo F.
Não, vou cortar isso daqui. Esse vídeo vai estar cheio de edições. Esse daqui é o L igual a 3, então é um orbital do tipo F. Porém, olha que interessante, eu botei um L igual a 2 com este formato, tá bom? Que seria o D, mas eu coloquei também um L igual a 2 com esse formato. Então, olha que engraçado, eu tenho dois orbitais D com os formatos meio diferentes. Como que funciona isso? Vai ser um outro número quântico que vai explicar essa questão, tá bom? E olha que interessante, eu não falei que ele é secundário, que está atrelado ao número quântico principal? Porque ele varia, ó, de 0 até n menos 1, onde esse n é justamente o meu número quântico principal. Então, vamos pensar, se um determinado elétron tem n igual a 2, quais tipos de orbital eu poderia ter? Bom, n igual a 2. Quanto que é n menos 1? Seria 2 menos 1, que daria quanto? 1. Então, para um elétron que está no n igual a 2, que tem o número quântico principal igual a 2, ele só pode ter orbitais, né, ou ter gráficos, né, nos formatos do orbital S, que seria o L igual a 0, ou P, L igual a 1. Ou se eu pensar para a camada, na camada 2, eu só posso ter subnível do tipo S ou do tipo P. Porque o L, gente, só vai de 0 até n menos 1. Se o n é 2, n menos 1 dá justamente 1. Então, possibilidades, 0 ou 1. N igual a 3. Bom, 3 menos 1, 2. Então, na camada 3, eu posso ter 0, 1 ou 2, ou seja, SP ou D. Tranquilo? Ah, como é que eu vou saber especificamente, né, em qual deles o elétron está? A gente vai ver depois. Mas eu preciso que vocês entendam isso daqui, né? Isso aqui limita quais tipos de subnível ou quais tipos de orbital uma camada pode ter. Tranquilo? Isso aqui vai ser bem importante depois quando eu falar de diagrama de Linus-Pauling. E aí, o número quântico magnético. Ele está atrelado ao número quântico secundário. O que ele quer me dizer? As possíveis direções que o vetor momento angular, que é o L, né, pode assumir. Vamos lá. O momento angular, ele é uma grandeza física. Só que é uma grandeza vetorial. Além do resultado, tipo assim, eu falar que esse momento angular L tem valor de x, eu tenho um vetor atrelado a esse valor x. Vocês vão ver vetor ainda, provavelmente, mas o vetor, na verdade, ele dá uma informação para essa grandeza física, além simplesmente de um valor. Ele indica para onde essa grandeza aponta, qual é a direção da grandeza e etc e tal. Então, esse número quântico magnético, na verdade, vai falar que esse valor para o momento angular, o vetor associado a ele, não pode estar apontando em qualquer direção. Beleza? E aí, como que eu traduzo isso? Né? Eu sempre vou dar a definição mais corretinha, mas também vou dar a tradução que é o mais importante pra gente. Ele vai dar justamente a orientação espacial do orbital. Para onde esse orbital está apontando no espaço. E é daí que surgem essas diferentes orientações e formas para o mesmo orbital. Beleza? Por isso que eu tenho esse L igual a 2 com esse formato e esse L igual a 2 nesse formato. Bom, então em termos 3D, né? X, Y, Z. E além disso, eu deveria saber que ele varia do L menos L até o mais L, passando pelo zero. Como é que eu traduzo isso? Vamos pensar, esquece esse L aqui seria do momento angular, agora é o L do número quântico. Vamos supor que lá que um elétron tenha L igual a 3. Se eu quiser saber as possibilidades espaciais para esse L, tipo assim, como que uma orbital pode estar no espaço? Eu vou ter algumas possibilidades. Vai passar do menos L até o mais L, passando pelo zero. Quanto vale o L? 3. Então, eu poderia ter o nosso menos 3. Eu poderia ter o nosso menos 2. Eu poderia ter o nosso menos 1. Passo pelo zero. Aí começa. Mais 1, mais 2, até chegar no mais L. Quem seria o mais L? O mais 3. Então, olha que legal. Para um elétron que tenha L igual a 3, eu vou poder ter 7 possibilidades de ML, ou seja, 7 direções espaciais para onde o meu orbital pode estar apontando. Por isso que a gente fala do vetor, porque é para onde aponta, tá? Exemplo, então, L igual a 1, estou trabalhando com um P. Se o L é igual a 1, por esta regra daqui, ele tem que ser menos 1, 0 e mais 1. Então, eu vou ter 3 possibilidades espaciais para o orbital P. A primeira seria eu falar que o ML é mais 1, tá? E aí, o orbital está em pé. Esse aqui é o eixo Z. Então, o orbital está aqui colocado no eixo Z. Está em pezinho.
Agora, para o L igual a 1 com o ML menos 1, o meu orbital, tá vendo essa pontinha aqui? Ela é um eixo, chamada de eixo X. Ele está furando a tela do seu computador. Então, esse eixo X daqui, o orbital, estaria furando a tela do seu computador. E aí, essa é a orientação espacial quando eu tenho um ML menos 1 para o caso do L igual a 1. E para o ML 0, o meu orbital está deitado, só que agora na horizontal. Aqui ele está na vertical, aqui ele está na horizontal, aqui ele está furando a tela do seu computador. E aqui a gente vai falar que ele está sobre o eixo Y. Então, olha que legal. O mesmo orbital, ou seja, tipo P, tem 3 direções espaciais. Esse L igual a 3 aqui, gente, seria para o F, por orbital do tipo F. E aí ele teria 7 direções espaciais. Vocês devem se lembrar, na última aula que eu falei disso aqui, né? Que eu tenho um orbital S, 3 P's, 5 D's e 7 F's. Então, quem vai determinar a quantidade de tipo de orbital que eu tenho é o nosso ML. Tá bom? Então, eu posso imaginar aqui, ó, ele vai me mostrar qual é a orientação espacial do meu orbital, ou eu posso muito bem interpretar que ele me diz a quantidade de orbitais que eu tenho em cada subnível. Então, no subnível F, eu tenho 7 orbitais do tipo F. No subnível P, eu tenho 3 orbitais do tipo P. Maneiro? Gravem isso, prestem no que eu tô falando, que isso vai ser fundamental para entender várias coisas da distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica ela é baseada nos números quânticos. E aí eu tenho resumo para vocês, tá? Aqui eu tenho o L, aqui eu vou ter a correspondência, né? O ML e como que eu represento esses números quânticos aqui. Então, pro L igual a 0, a gente sabe que eu trabalho com o orbital subnível S, o 1 é o P, o 2 é o D, o 3 é o F. Aqui eu tô colocando os MLs, se é 0 só pode ser 0, se é 1 tem que ser do menos 1 até o mais 1, se é 2 tem que ser do menos 2 até mais 2, e se é 3 tem que ir do menos 3 até o mais 3. Então aqui eu tenho o S só tem um orbital, o P só tem 3 orbitais, pensando em subnível. O subnível D só tem 5 orbitais e o subnível F tem 7 orbitais. Se eu pensar que o S é o próprio orbital, então o S tem uma orientação, o P tem 3 orientações espaciais, o D tem 5 e o F tem 7. Eu represento o orbital com caixinhas. Então, se no subnível S eu tenho apenas um orbital do tipo S, é uma caixinha. Se no P tem 3 tipos de orbitais, orbital menos 1, 0 e mais 1, eu tenho 3 caixinhas. Se no D são 5, aqui eu vou ter 5 caixinhas. Se no F eu tenho 7 possibilidades por ML, eu vou ter 7 caixinhas. A caixinha do meio é sempre 0, tá vendo? 0, 0, 0. E aí, à sua direita eu vou ter os números positivos, à sua esquerda os números negativos. Aí perguntaram, como é que eu vou saber qual é o ML? Em vez de eu só saber qual é a variação dele. Se o seu orbital estiver nessa caixinha aqui, o ML é 0. Se estiver nessa caixinha, é menos 2. Se estiver nessa caixinha, é menos 1. Mais pra frente eu vou explicar como que a gente vai colocar esses elétrons dentro das caixinhas. Beleza? Por fim, o nosso último número quântico é o spin, que é o S. Na verdade, ele é um pouco confuso, eu vou dar realmente simplificado. Ele representa como os elétrons de mesma energia, quando eu quero falar de mesma energia, eles vão ter os 3 números quânticos anteriores iguais, tá bom? Se orientam em um campo magnético. Então, vamos supor que eu pegue 2 elétrons de N igual a 2, L igual a 1, ML igual a 0. Então, os 2 elétrons têm essa configuração. Então, eles têm energias iguais. Ele está tudo igualzinho. E eu vou ver como é que eles reagem no campo magnético. Eles percebem, na verdade, que esses elétrons, mesmo tendo a mesma energia, eles são atraídos de forma diferente no campo magnético. Um é atraído para o sul e um é atraído para o norte. E aí eu vou convencionar, por exemplo, que essa atração ela é chamada de spin. Eu represento esse spin colocando o elétron como setas para cima ou setas para baixo. 2 elétrons com seta para cima teriam o mesmo spin. 2 elétrons com seta para baixo teriam o mesmo spin. Tá? E aí eu vou convencionar aqui com vocês, por exemplo, nessa aula aqui, que o elétron com spin menos meio, que é justamente o número para esse número quântico, que representa a atração no campo magnético, tá para cima. Então, se eu botasse um elétron assim na minha caixinha, eu falaria que o S dele é menos meio, que eu estou convencionando. E aí, eu vou colocar o mais meio para baixo. Então, se lá na minha distribuição eu coloco ele para baixo, eu estou falando que o spin dele é mais meio. Tá? Esse aqui não vai muito a pena aprofundar, basta saber que o spin, na verdade, é só colocar o elétron para cima ou para baixo. Eu estou representando uma atração por um campo magnético.
Aqui eu convencionei que para cima é menos meio e que para baixo é mais meio. Depois eu vou explicar como colocar esses elétrons nas caixinhas, que aí vai entrar na distribuição eletrônica, ok? Bom, e aí, antes de entrar justamente na distribuição, eu tenho que falar de dois conceitos, que é exclusão de Pauli e regra de Hund. E aí, exclusão de Pauli é baseada na regra de Madelung e no princípio da construção. O que esses dois princípios estão falando? Que a gente quer, na química, na distribuição eletrônica ou em qualquer coisa, a gente quer menos energia. Como assim a gente quer menos energia? A gente tem uma concepção de que quanto menos energético for qualquer coisa, mais estável ela é. Uma criança com muita energia, ela fica quieta? Não, ela quer fazer tudo, quer pular, quer escalar. Então ela é muito instável. Uma criança com pouca energia, perto da hora de dormir, por exemplo, ela tá quietinha, tá na dela, ela é mais estabilizada, é mais estável. Então na química a gente quer tudo, com menos energia. Menos energia, menos energia. De forma simplificada, é isso que esses dois conceitos querem dizer. Então, primeira coisa, se eu quero menos energia, primeiro eu só coloco elétrons em orbitais, em subníveis de menos energia, para só depois eu colocar eles em orbitais e subníveis de mais energia. Então, primeiro eu vou distribuir esses elétrons nos locais menos energéticos, para só depois colocar esses elétrons nos locais mais energéticos. Além disso, o Pauli vai falar que um elétron não pode possuir todos os números quânticos iguais. Por quê? Se esse elétron possui, só tem 2 elétrons com os 4 números quânticos iguais, esses 2 elétrons saíram da mesma equação de onda, que aí eu teria os 4 números quânticos iguaizinhos, inclusive o spin. Isso não pode existir, porque aí eu estaria tratando de um mesmo elétron. E, gente, grava isso, todos os elétrons são diferentes. Cada elétronzinho tem uma equação de onda específicazinha para ele. Tá bom? Com números quânticos específicos para cada um. Tá? Então, todos têm que ser diferentes. Devido a isso, eu posso ter num orbital, no máximo, 2 elétrons. Pegaram por quê? Ou não? Vamos pensar o seguinte, que nem eu botei aqui. No N igual a 2, eu estaria falando, por exemplo, na minha camada L. K, L. Tranquilo? No L igual a 1, eu estou falando do meu P. No ML igual a 0, eu estou falando daquela caixinha aqui, ó, do meio, que tem o valor 0. Tranquilo? Ó, ele estaria aqui dentro dessa caixinha. Os meus 2 elétrons estariam que estar aqui dentro. Vamos pensar. N igual a 2, então os 2 elétrons na camada L. L igual a 1, os 2 elétrons estão no subnível ou no tipo de orbital P. E o ML igual a 0 está falando que eles estão especificamente nesta orientação espacial ou especificamente neste tipo de orbital P. Se todos eles devem ter números quânticos diferentes, pensa comigo, para esses 2 ocuparem esse orbital aqui, o spin tem que ser trocado. Como ele fala aqui embaixo, ó, os spins devem ser contrários. Então aqui dentro tem que estar um para cima e um para baixo. Se eu colocar os 2 para cima, o quarto número quântico vai ser igual. Se eu colocar os 2 para baixo, o quarto número quântico vai ser igual. Você vai falar assim, mas eu ainda não entendi porque que só pode ter 2 elétrons. Porque, gente, a partir do momento que eu colocar o terceiro elétron, que nesse caso eu botei para cima, concorda comigo que automaticamente, ó, esses 2 que eu marquei de vermelho também vão ter os 4 números quânticos iguais? Ou, se eu colocasse um para baixo, este aqui e o para baixo também teriam o mesmo número de quânticos iguais. Então, gente, eu só posso ter no máximo 2 elétrons, porque aí eu posso garantir que o spin dele seja contrário e, por consequência, os 4 números quânticos não serão iguais. Se eu pudesse colocar 3, eu não teria nenhuma forma de garantir que os números quânticos seriam diferentes. Né? Pelo menos um seria diferente, porque o spin de pelo menos 2 obrigatoriamente seria igual. Deu para entender? Então é isso que o Pauli vai falar. Devido ao fato de os elétrons não poderem possuir todos os números quânticos iguais, eu só posso ter 2 elétrons por orbital, e quando isso acontecer, os elétrons devem ter spin trocado. A regra de Hund vai falar o seguinte: quando a gente distribui elétrons em orbitais, ou seja, ó, aqui dentro das caixinhas, a gente primeiro deve tornar desemparelhados para só depois, se possível, emparelhados. Desemparelhado é com apenas um elétron. E emparelhado, é quando eu tenho 2. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, presta atenção. Antes de eu tornar o orbital com 2 elétrons, eu primeiro tenho que deixar os orbitais com no mínimo 1 elétron. Professora, não entendi nada. Vamos supor que você tem aqui esse orbital P, que eu estou desenhando, tá certo? E que eu tenho que colocar aqui dentro 3 elétrons. Então, vamos lá, eu tenho que colocar aqui dentro 3 elétrons dentro desses orbitais P.
Eu tenho várias formas de fazer isso, concorda? Eu, por exemplo, poderia pensar em colocar um aqui, aqui. Depois eu passo um para cá. Depois eu passo um para cá. É uma possibilidade. Uma outra possibilidade seria eu colocar um aqui e um aqui. Tá com 3. Concorda comigo? Qual das duas está correta? A de cima ou a de baixo? A regra de Hund fala que quando eu vou distribuir elétrons dentro desses orbitais aqui, primeiro eu tenho que torná-los desemparelhados para só depois, se possível, emparelhá-los. Então, gente, quando eu coloco primeiro 2 juntos, tem um orbital aqui que está vazio, ou seja, não está desemparelhado, e eu já tenho um emparelhado, que seria esse daqui. Então, eu não segui a regra de Hund, porque eu deixei um orbital sem elétron e coloquei 2 direto. Então, a forma correta é esta daqui de cima, onde primeiro eu deixo todo mundo desemparelhado para só depois começar a emparelhar. Imagina aqui que esse orbital, esse elétron, seja comida e que o orbital seja casa de família. Você vai dar 2 refeições para uma família, sendo que uma está sem nada? Não, né? Então, primeiro você garante que todo mundo, pelo menos, tenha uma refeição para depois você dobrar a refeição. Aqui é a mesma coisa. Então, primeiro a gente desemparelha os elétrons, então cada orbital vai ficar com 1, para só depois, se possível, nesse caso não vai ter como emparelhar, porque são só 3 elétrons, tá bom? E é assim que funciona. Isso daí a gente vai fazer mais exercícios para ver como é que pega. Finalmente, a gente pode falar de distribuição eletrônica. Só que antes de mostrar para vocês esse diagrama, eu vou dar uma explicação do porquê desse diagrama ser desse jeito. Porque geralmente não falam isso no ensino fundamental, e aí é importante você saber como que ele é montado, para você não ficar dependente do diagrama. O diagrama é só uma ferramenta. Você não precisa ter ele sempre para poder fazer distribuição eletrônica. Você pode muito bem montar ele se você entender números quânticos. Como assim? Vamos lá. N igual a 1, a gente sabe que a gente está falando da nossa camada K. Se o N é 1, camada K, o L é 0. Então, meu subnível é o S. Então, camada K só pode ter subnível S. Pelo número quântico, para o N igual a 1, o L só pode ser 0. Então, para a camada K, eu só posso ter subnível S. Ou posso pensar em só pode ter orbital 1S. Que o K é o 1 e o L é o S. ML para o orbital S. 0. Porque se o L é 0, o ML só pode ser 0. Então, eu estou falando, na verdade, interpretações, que eu só tenho um orbital S, ou eu posso pensar o seguinte, olha, eu tenho apenas uma orientação espacial possível para o orbital S. Eu vou ficar imaginando, na verdade, esse ML como quantidade de orbital. Então, para a camada K, eu tenho apenas um tipo de orbital, ou eu tenho apenas um tipo de subnível, e este subnível vai me permitir apenas um orbital. Se eu só tenho um orbital, o número máximo de elétron é 2. Lá pela nossa princípio de fusão de Pauli. Quando eu passo aqui para o N igual a 2, isso aqui, aí eu estou falando da camada L. A camada L vai poder ter 2 tipos de L. L igual a 0, que me representaria um subnível S, o orbital. L igual a 1, que me daria um subnível P. E vou ter possíveis ML. Para o subnível S, eu tenho apenas o ML0, que me dá apenas um orbital do tipo S. Para o ML, aqui mais 1, 0 e menos 1, eu tenho 3 tipos de orbitais P, que representaria o nosso L igual a 1. E aí, olha o que está acontecendo agora. Primeiro, eu estou conseguindo entender que na minha camada L eu vou poder ter 2 tipos de subnível, porque o N da camada L me permite isso. Estão vendo o número quântico? O N igual a 2 me permite L igual a 0 e L igual a 1. Isso aqui não pode ser interpretado como tipo de subnível. O ML vai me dar a quantidade de orbital. Então, aqui eu só posso ter um orbital S e 3 orbitais P. Pô, 2 para o orbital S e 6 para o orbital P. Por que 6 para o orbital P? Porque aqui pode 2 elétrons, nesse orbital mais 1. Aqui pode 2 elétrons, nesse orbital 0. E aqui podem 2 nesse orbital menos 1. Total dá 6. Então, a minha camada L pode ter no máximo 8 elétrons. Poxa, tudo é regido pelos números quânticos. Se eu passar para a minha camada M, o N é igual a 3. N igual a 3 me permite 3 tipos de L. 0, 1 e 2. Ou S, P e D. ML para o S, 0, 2 elétrons. ML para o P, 3. Então, vou ter 6 elétrons, porque cada ML vai me dar 2 elétrons. ML para o D, eu posso ter 5. Então, o total de elétrons que eu tenho dá 10. 10 com 6, 16. Com 2, 18. Cara, que loucura. Eu tô tentando mostrar pra vocês
que sabendo números quânticos e sabendo que eles representam, tá? O que eles representam, eu consigo entender por que cada camada tem apenas certos subníveis, por que certos subníveis têm apenas uma certa quantidade de orbital, e a partir dessa quantidade de orbital, eu consigo ver a quantidade total de elétrons. Por isso a gente falava lá no fundamental que a camada K só me dava 2 elétrons, que a camada L só me dava 8 elétrons, que a camada M só me dava 18 elétrons, que a camada N vai me dar 32. Ou, a partir daí eu entendo por que, olha aqui, por que o subnível S só pode ter no máximo 2 elétrons. Poxa, o subnível S só vai me permitir um orbital do tipo S. Então, o máximo para o S é 2. Daí que vem aquele S2. Quando eu trabalho aqui com P, subnível P, eu tenho 3 tipos de orbital P. Então, o total que eu tenho é 6. Daí que vem aquele P6. O subnível D, aqui, ele tem no máximo 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem no máximo 5 orbitais D, o que me dá um total de 10 elétrons. Daí que vem o D, ops, ficou feio, mas daí que vem o D10. E no F, subnível F, mesma coisa, eu vou ter apenas 7 orbitais do tipo F. Então, daí que vem o nosso F14. Aqui, F14. S2, P6, D10, F14. Camada K só pode ter orbital S, então só vou ter um S. Camada 2, posso ter 2S, 2P. Camada 3, posso ter 3S, 3P, 3D. Camada N, 4S, 4P, 4D, 4F. E assim por diante. Olha aqui se o diagrama do Linus Pauling não é exatamente isso. Vamos... Esquece isso daqui. Vamos botar que isso aqui é o N, né? Então, para o N igual a 1, L igual a 0. Só posso ter o S. Para o N igual a 2, L igual a 0, L igual a 1. Só posso ter SP. Camada 3, só posso ter L igual a 0, 1 e 2. S, P e D. Camada 4, posso ter o L igual a 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Na camada 5, eu poderia ter até 5 possibilidades para o L. O L igual a 1, L igual a 2, L igual a 3 e o L igual a 4, que seria o nosso 5G. Por que não aparece o 5G ali? É porque não existe átomo que a gente precise utilizar o 5G. Por isso que para no 5F. Aqui embaixo, no 6, então, eu poderia muito bem ter o 6F. Eu poderia muito bem ter aqui o 6G, eu poderia muito bem ter aqui o meu 6H, o orbital do tipo H da camada 6. Não, vai existir? Não, porque a gente não tem átomo que a gente precisa dessa distribuição eletrônica. Então a gente vai colocar só até o 6D10. Aqui no 7, em muitos ainda aparece o 7P6. Tem gente que não bota. Mas por que não aparece, por exemplo, o 7D? Porque a gente não usa. Então eu acabei de mostrar como que a gente monta o diagrama de Linus Pauling para que você não precise aí ficar decorando isso daí, tá? O diagrama não vem do nada, ele tem como base os próprios números quânticos, tranquilo? É baseado em números quânticos, bonitinho pra gente. E aqui também tem o número máximo de elétrons, né, por nível, por camada, já expliquei por quê. Aqui é 2, por causa que só tem um S, que no máximo pode 2. E assim sucessivamente. Então, gente, muito além de saber usar o diagrama, é muito importante que vocês entendam da onde que vem esse diagrama, né? Ele tem base a quântica, os números quânticos. O que é mais confuso, mais difícil, que aí eu realmente não vou explicar, eu vou deixar para quem quiser ir fazer uma faculdade que tem a cadeira de química, ver depois, é por que a energia cresce na diagonal, não na vertical, não na horizontal. Mas eu vou adiantar que tem a ver com aquelas regras de Madelung, não sei o que e tudo mais. Então a diferença só é que eu vou ver, lembra que eu falei do princípio do Pauling, né? Eu tenho que sempre colocar do menos energético para o mais energético. Então eu nunca vou começar a distribuição eletrônica no 2P6. Porque eu tenho 2S antes e 1S antes. Eu só vou passar para o 2P6 quando os subníveis anteriores estiverem completos. Então, como é que funciona o orbital? Faz a diagonal. Primeiro, 1S. Segunda diagonal, 2S. Eu vou pro 3S? Não, eu vou pro 2P por causa da diagonal. Aí sim, ó, 2P, 3S. Posso passar pro 4S2? Não, você vai fazer diagonal. Então, é 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, diagonal.
3p6, 4s2, diagonal 3d10, 4p6, 5s2 e assim por diante. A gente usa ele na diagonal. Tranquilo? Beleza? E aí, na verdade, você vai pegar a quantidade de elétrons que o seu átomo tem. Por isso que a gente viu grandezas atômicas, para você poder saber ver quantos elétrons um átomo tem. E você vai usar aqui, ó, esse 1s, 2s, 2p, 3s, sempre respeitando o número máximo de elétrons que cada subnível pode ter, né? Um S2, o P6, o D10, o F14. E apenas quando você completar um que você vai utilizar o outro, se for necessário. Né? Um átomo que só tem 2 elétrons, que tem 1 elétron, 2 elétrons, você só vai usar o orbital 1s. A partir de 3, você vai ter que usar o orbital 2s também. Beleza? É assim que funciona. Só que tem algumas exceções, tá? Se um átomo, por exemplo, terminar em NS2, gente, o N é o nosso número quântico principal ou o número da camada. Então aqui vai aparecer 1s2, 2s2, 3s2, assim por diante, né? Logo em seguida, N-1, o que é N-1? Se aqui for 2, o N é 2. Então, N-1 tem que ser 1. Então, por exemplo, né? 2s2, 1d4. Se aqui fosse 3, então 3s2, 2d4. Se aqui fosse 7, 7s2, 6d4. Sempre que isso acontecer, a gente passa o orbital do S, ó, para o nosso orbital do tipo D. Isso tem a ver com simetria, também não vou ficar explicando aqui. Quem for fazer uma cadeirinha de química vai entender por que a gente faz isso. Então, por exemplo, se eu pegar o cromo, olha como termina a distribuição eletrônica dele. 4s2, 3d4. Quanto que vale o N aqui? 4. Então, 4s2. 3. Gente, o 3 não é o N-1, não é 4 menos 1. Então, N-1, D4. Aqui, você caiu nesse caso. NS2, que é o nosso 4s2, N-1, D4. 3d4. Isso aqui está errado. Eu tiro um elétron do S e passo para o D. Vai ficar 4s1, 3d5. Esta é a distribuição correta. A segunda exceção seria eu ter um átomo que termina em NS2. Então, de novo, o NS2 não mudou. Só que agora, em vez de N-1d4, seria quando eu terminar em N-1d9. Então, em vez de terminar com D4, vou terminar em D9. Exemplo aqui, por exemplo, 5S2, 4D9. 7S2, 6D9. 3S2, 2D9. Né? 2D9 não vai existir porque a camada 2 só vai ter o subnível P. Mas, entenderam qual é o conceito? Exemplo é o cobre. Esse aqui é o cromo, esse aqui é o cobre. Ele termina aqui em 4S2, 3D9. Gente, de novo, né? 4 é o N, então o 3 é o N-1. S2, D9, tá errado. Eu pego um elétron do S e passo pro D. Então vai ficar 4S1, 3D10. Então cuidado aí com esses caras. Geralmente, quando cai isso, é realmente o cromo e o cobre, tá? Mas fiquem atenção aí, beleza? E eu tenho também que explicar a distribuição eletrônica em íons. Aqui, repara que eu não tenho carga nenhuma. É o cromo normal, aqui é o cobre normal. Porém, em íons eu vou mudar algumas coisas. Por exemplo, se eu tiver um cátion, ou seja, um cara que perdeu o elétron, quando eu fizer a distribuição eletrônica dele, tá bom? Eu devo retirar os elétrons perdidos. É um cátion, perdeu o elétron. Então, eu vou tirar aqueles elétrons perdidos primeiro da camada de valência. Você vai falar assim, professora, o que é a camada de valência? É a camada mais longe do núcleo. Então, pensa aqui. Núcleo, camada K, camada L, camada N, camada N. Qual é a camada que está mais longe do núcleo? Camada N. Ou se eu pensar camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. Então, a camada 4, para esse átomo que tem 4 camadas, é a camada mais longe do núcleo. Então, se eu quiser ver a camada de valência, né, eu vou ter tipo assim, um N, S, sei lá, 2. Só para representar o subnível e o número de elétrons. Eu tenho que olhar para o N, se eu quero ver a camada de valência. O maior N representa a camada de valência, tá bom? Então, se eu for fazer a distribuição para um cátion, eu vou tirar aqueles elétrons que ele perdeu da camada de valência primeiro. Só depois eu vou passar para as outras camadas seguintes. Enquanto que nos ânions, eu vou colocar os elétrons no orbital que tiver possibilidade de receber elétrons. A gente sabe que um orbital cheio não vai receber elétrons. Então, eu vou colocar onde tiver orbital vazio. Tá bom? E aí, aqui eu coloquei um exercício para fazer a distribuição eletrônica. Façam eles.
e depois procure sobre cerne de gás nobre. Cerne de gás nobre é simplesmente você pegar a tabela periódica e ver qual é o gás nobre mais próximo daquele seu átomo, porque o gás nobre já tem uma quantidade certa de elétrons. Então você já vai colocar o gás nobre, o nome do gás nobre, para saber que você já está contabilizando aquela quantidade de elétrons. Por exemplo, eu quero fazer a distribuição do cloro. O cloro tem 17, mas o neônio é um gás nobre que tem 10. Então eu coloco assim, neônio 10, e depois só distribuo os 7 elétrons que faltam para eu chegar no cloro. Tá bom? E aí eu vou fazer um exemplo com vocês, tá? Então, dê os números quânticos para o primeiro elétron da camada de valência do átomo de ferro. Então, eu quero os 4 números quânticos para o primeiro elétron da camada de valência do átomo de ferro. Então, eu faço a distribuição para o ferro. O Z para o ferro é igual a 26. Então, o que eu faço agora? Eu pego lá um diagrama de Linz-Pauling, ou monto, que vocês já sabem como é que monta, e distribuo 26 elétrons. Qual é o primeiro nível e subnível que eu uso? Um S. Comporta no máximo quantos elétrons? 2. Cheguei a 26? Não, então sigo para o próximo. 2S, 2, 2P, 6, 3S, 2, 3P, 6. Cheguei a 26? Não, 2, 4, 10, 12, 18. Então, o que a gente faz? Continua. 4S2, 3D. Agora vamos lá, vamos ver quanto tem. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Para 26 faltam 6. Então aqui não vai ficar 3D10 não, vai ficar 3D6. Então essa é a minha distribuição eletrônica para o ferro normal. Eu quero que você me dê os 4 números quânticos para o primeiro elétron da camada de valência. Então olha só. Camada 1, porque aqui é 1. Camada 2, porque aqui é 2. 3S, 3P é a camada 3. E aí, onde vocês erram? Vocês têm maneira de achar que esse 3D é a camada de valência porque ele está mais pro final da distribuição. A distribuição, gente, não organiza esses níveis, subníveis e orbitais em nível de distância do núcleo. Eles organizam em nível de energia. Então, esse cara 3D, ele ainda está na camada 3. Olha o N aqui. N igual a 3. E eu tenho aqui este cara que tem um N igual a 4. Então, é o 4S que é a minha camada de valência, a camada 4. Ele é o maior N, tá vendo? Aqui é 1, nesses dois é 2, nesses dois é 3, mas nesse aqui também é 3. Então, 4S2 é a camada de valência pelo maior N, porém, 3D é o subnível mais energético, porque ele está, agora sim, né, no final da distribuição eletrônica. Então, eu quero os 4 números quânticos para o primeiro elétron. Aqui eu tenho 2. Eu quero para o primeiro elétron. Eu sei que esses 2 elétrons estão na camada 4. Então, eu sei que o N é igual a 4. Eu sei também que esses 2 elétrons estão no orbital ou no subnível S. Então, eu sei que o L é igual a 0. Se o L é igual a 0, eu sei que obrigatoriamente o ml desse cara tem que ser 0 também. O que vai mudar agora é justamente o spin. Porque eu tenho aqui os 2 elétrons com os 3 primeiros números quânticos iguais. Só que ele vai querer o número quântico para o primeiro elétron. Eu tenho 2. Então, eu tenho o primeiro elétron. A gente começa colocando ele para cima. E eu vou ter o segundo elétron, que pela regra, pelo princípio de difusão de Pauli, vai estar para baixo. Que é esse de azul aqui. Eu coloquei esse primeiro. Eu coloquei esse depois. Então, meu primeiro elétron na camada de valência é esse de vermelho. A gente convencionou que o spin para cima é menos meio. Então, esses são os 4 números quânticos para esse primeiro elétron aqui da camada de valência. N igual a 4, porque está na camada 4. L igual a 0, porque está no subnível orbital S. ML igual a 0, porque o orbital S só tem ML igual a 0. E o spin é menos meio, porque quando eu vou distribuir esses elétrons no orbital, o primeiro está para cima. Eu quero justamente do primeiro. Bom, agora eu quero os 4 números quânticos do elétron diferenciador. O que é elétron diferenciador? É o último elétron que eu coloco na distribuição eletrônica. Bom, é o último elétron do átomo. Só que agora eu quero para o íon ferro mais 3. Então, gente, cuidado, porque aonde vocês erram nesse sentido? Se o ferro tem 26, vocês pensam assim: o ferro mais 3 perdeu 3 elétrons, então ele tem 23. E aí vocês fazem a distribuição para 23 elétrons. Mas muito cuidado! Quando você faz uma distribuição para o Z igual a 23, você está fazendo a distribuição para o átomo que tem Z igual a 23, nesse caso a vanádio, e não para o ferro mais 3.
E por que isso acontece, gente? Porque eu tenho primeiro que tirar da camada de valência. Então, esse cara tem que perder 3 elétrons, esse aqui, o ferro, só que eu tenho que tirar primeiro da camada de valência. Esta é a nossa camada de valência. Então, eu não posso, por exemplo, tirar daqui, ó, do D6, e fazer isso virar um D3. Eu tenho que tirar primeiro daqui, camada de valência. Ok. Tem que tirar 3, mas a camada de valência só vai ter 2. Então, essa camada vai sumir. Ele vai perder essa camada 4, porque eu vou tirar os 2 elétrons dele. Tranquilo? Só que eu tenho que tirar 3. Se eu tirasse só esses 2, ia virar um ferro mais 2. Então, agora sim, eu vou para a camada 3, porque ela vai virar a minha nova camada de valência. E eu vou tirar do subnível D, porque ele é o tal subnível aí mais energético, e eu tiro dele agora, tá? Aqui tem 6, então aqui eu vou tirar um 1 e vai virar um 3D5. Então, a minha distribuição para o ferro mais 3 é 1S2, tá? 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5. Gente, então eu tenho que distribuir os elétrons, de novo, né? Para o último elétron que eu vou colocar aqui, tá? Porque o diferenciador é sempre o último elétron que vai aparecer na minha distribuição eletrônica, nesse caso, o 3D5, beleza? Bom, eu já consigo perceber algumas coisas. Por exemplo, qual é o N para esse elétron? Se esse elétron tá aqui na camada 3, é porque o número quântico principal é 3. Ou ele está na camada 3, ou posso pensar que ele está na camada N. O L, a gente sabe que o 0 é para o S, o 1 é para o P e o 2 é para o D. Como ele está aqui justamente no D, o L vai ser 2. O ML, diferente do que eu fiz aqui, eu não vou poder ver direto. Eu só vi aqui direto que o ML é 0, porque eu sei que para o S só tem a possibilidade do 0. Para o P, não. Aliás, para o D, não. A gente sabe que se o L é 2, eu vou variar esse ML de menos 2 até mais 2. Então, eu vou ter aqui o menos 2, o 2, o 0, o 1 e o 2. Tá? Eu vou até colocar aqui esses valores. Então, eu vou ter aqui menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Eu quero saber o ML para o elétron diferenciador. Então, é o último. Agora, eu vou ter que usar aí a nossa regra de Rand, tá? Para poder distribuir 5 elétrons nesses orbitais. A gente começa colocando para cima, aqui. Então, 1. Posso colocar outro para baixo? Não. Primeiro, todos têm que ficar desemparelhados. Então, 1, 2... Posso colocar um de cabeça para baixo e um de cabeça para cima? Não. Se você começou a colocar para cima, mantém todos para cima. E só depois você põe para baixo. Se você começou a pôr para baixo, põe todos para baixo. Só depois põe para cima. Porém, eu tô aqui convencionando com vocês que a gente começa colocando para cima, tá? Então, 1, 2, 3, 4 elétrons, 5 elétrons. Se eu tivesse um sexto, aí sim eu ia voltar aqui e colocar a cabeça para baixo. Só que não tem. Tem só 5. Mas eu quero o do diferenciador. Eu quero o último elétron. Então, eu tô querendo falar, ó, deste elétron daqui, que foi o último que eu coloquei. Ele tá em qual ML? Isso aí. ML vale mais 2. Tô querendo falar da orientação espacial desse elétron. Mais 2. Agora, para ver o S, fica até fácil, né? Esse cara não tá para cima, então o S dele é menos meio. Tranquilo, gente. A gente fecha aí, então, nossa parte atomística de modelos atômicos, tá? Depois disso a gente vai mudar a matéria. Eu vou colocar outros vídeos para vocês de distribuição eletrônica, onde a gente vai ter professores trabalhando mais exercícios. Esse vídeo está um pouco mais teórico, que eu queria dar um bom embasamento para vocês. Porém, vai ter um vídeo onde vai ter mais professores fazendo resolução do exercício, tá? Para ficar mais claro aí, tanto exercício de distribuição eletrônica sobre o número quântico. O que eu quero que vocês realmente peguem do jeito que eu tô falando é sobre a explicação. É o mais importante. Valeu? Bons estudos aí. Um abraço.